Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu vou iniciar lendo um versículo em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Depois eu quero ler lá em 1 Reis. Mas essa aqui é uma introdução para nós, muito forte. Por isso, é fundamental que nós venhamos prestar atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Então, aqui, por a tradução grego original, traduzida pela palavra desviemos, né? Tem o sentido literal de sermos levados por uma forte correnteza. Então, quando nós deixamos de dar ouvidos à palavra do Senhor, à direção que Deus nos dá, nós somos levados por uma forte correnteza, como diz aqui nesse sentido literário da palavra grega. Quando a gente se desvia, né, como diz aqui, para que jamais nos desviemos dela. Nós não podemos nos desviar da palavra que tem sido dada a nós, do alimento que Deus tem nos dado. Porque aqui já diz, gente, as verdades que temos ouvido. Ou seja, nós ouvimos a verdade todos os dias. Deus nos dá direção, Deus tem nos dado o maná dos céus, mas nós precisamos dar ouvidos. Tiago disse, precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Porque não adianta ser ouvinte e não praticante. Porque a pessoa é levada como a onda do mar. A palavra fala, ela não tem direção. E quando uma corrente, gente, de água vai, ela vai levada com toda a força, com toda a pressão, e ela vai indo e vai devastando tudo. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, guardar a palavra do Senhor e não nos desviarmos dela, como está escrito aqui, como Paulo escreveu para os hebreus. Por isso é fundamental, essencial, prestarmos atenção, mais ainda, cada dia mais, gente, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Então, guarda esta palavra aqui. E agora eu vou ler com você 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Nós vamos ver aqui que obediência traz recompensa. Todo mundo conhece, a maioria, essa palavra aqui que eu vou ler, onde fala de Elias. Aqui diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: Retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Só para esclarecer aqui. Aqui naquela época, o rei Acabe, ele era casado com Jezabel. E Jezabel, ela servia um deus chamado Baal. E ele era considerado, né, o deus da fertilidade, da chuva, enfim. Por isso que eles foram desafiados ali. Por 3 anos e meio não choveu ali. Não caiu uma gota de chuva mais, mediante aquela palavra que Elias liberou. Então, depois daquela palavra liberada, Deus disse para ele: retira-te daqui. Ele foi obedecendo a Deus. Retira-te daqui. E olha aqui, depois disso a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite. Querite significa lugar sem conforto. Aí olha o que acontece: beberás
do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Deus. Quem é que ordenou os corvos? Deus. Então aqui, Elias obedeceu a Deus. Ele ficou nesse ribeiro ali, gente, por 2 anos. Ele ficou ali sendo alimentado pelos corvos que traziam pão e carne para ele. E ali ele tinha água do ribeiro. Aqui diz ali, ó. E então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e a carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, aqui foram 2 anos, gente. A torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então, olha a situação deles ali naquele momento. Os rios começaram a secar, a fome começou a chegar, e Deus, ele tirou, eu vou seguir aqui, tirou Elias daqui e deu outra provisão. E Elias, ele foi seguindo a palavra, a direção, a ordenança do Senhor. Deus não deixou ele à deriva, não. Deus deu a ordem, ele obedeceu, perdão, ele deu a palavra para Acabe, e daí Deus disse, agora retira-te daqui. Eu ordenei aos corvos, ou seja, aquilo ali, gente, não era o melhor que Deus tinha para Elias, mas foi o escape que Deus deu para ele. E Elias foi e obedeceu. Ele foi até aquele ribeiro, ficou ali, os corvos vinham pela manhã, alimentavam ele, traziam pão e carne. Mas não era carne podre, não, porque o corvo, né, eles se alimentam de animais mortos. Olha, Deus, ele usa quem ele quer, da forma como ele quer. Quando nós obedecemos a Deus, gente, a provisão vem. A provisão vem. Eu nunca precisei fazer prova de Deus. E Deus nunca me deixou faltar nada. Em um momento em que uma porta se fechou, Deus já havia aberto outra. Eu não fiquei nem sequer sem o dinheiro do aluguel daquele mês, gente. Deus me honrou, não faltou nada. Nada. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus. A palavra diz que ele repreende o migrador, o devorador, o cortador e o destruidor da tua vida financeira quando você é fiel ao Senhor. E ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é na casa do Senhor. E se eu não fazer chover em abundância, ali Deus vai falando, leia Malaquias 3 lá que você vai ver. Vocês podem fazer prova de mim. Deus, ele é fiel até o fim. Aquele período ali de 1 mês e pouco que eu fiquei desempregada, não faltou nada. O dinheiro do aluguel Deus proveu. A comida eu tinha, né? O grosso, mas assim, ó, carne, verdura. Gente, as pessoas levavam pão, tudo para mim lá na igreja. Irmã, eu fiz um pão hoje e eu senti no coração de trazer um para a senhora. Olha o que Deus faz. Gente, eu comi. Não que eu não comesse, né? Mas naquele período, assim, ó, Deus provou a fidelidade dele de uma forma. Gente, nós ganhávamos, minha irmã morava comigo na época, antes de eu me casar, pedaço de carne, frango caipira. Deus mandou o melhor, gente. Naquele tempo ali de seca, Elias tinha água do ribeiro, pão e carne, enquanto alguns não tinham mais nada para comer. Então, não murmure, não reclame, porque Deus, se você é obediente, ele sempre vai prover na tua vida. Nunca vai te faltar nada. E aqui eu vou seguir. Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Aqui Deus está falando para Elias.
Apronta-te ou levanta-te e vai em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Uma viúva, gente. Naquela época tinham muitas viúvas, porque tinham muitas guerras. Muitas mulheres ali ficavam viúvas novas. Algumas os filhos nem tinham nascido, outras ficavam com não sei quantos filhos pequenos. E aqui, ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele e ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. Esses muitos dias aqui, gente, foi 1 ano e meio. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Então, olha o que aconteceu aqui. Aquela mulher, ela tinha muitas viúvas ali, mas ela foi sensível à voz do Senhor. Naquele tempo ali, ela só tinha um bocadinho de azeite e de farinha. Ela ia fazer um pão para que ela e o filho comessem e morressem, porque não tinha mais nada. Mas Deus, ele enviou o quê? A provisão. Deus enviou o profeta até ali. E ela, quando ouviu aquilo que Elias falou, dirigido por Deus, ela imediatamente foi. Ela não disse: mas e será? Não. Imediatamente, a palavra diz aqui, ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor Deus, meu Senhor Deus, faze voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu.
Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Então, olha o que aconteceu aqui. Deus também, gente, usou Elias ali para curar aquele menino, trazer aquele menino de volta à vida, porque naquela época, né, sempre que o pai morria, tinha o filho para poder cuidar da mãe. E aqui, se um menino faltasse, ela não ia ter ninguém por ela. Igual aquela palavra que diz ali aonde Jesus estava entrando numa cidade, se eu não me engano era viúva de Naim, agora eu não lembro bem, que o filho morreu e ele passou e eles estavam indo enterrar o menino. Jesus parou ali, tocou e o menino levantou, viveu. Por quê? Porque aquela mulher não ia ter ninguém por ela. E Jesus ele estava vendo o sofrimento daquela mãe. Já tinha perdido o marido, estava enterrando o único filho que tinha. Jesus trouxe aquele menino de volta à vida, devolveu a vida para aquela mulher, a esperança para aquela mulher. E quando ela viu isso, ela disse, prontamente ela falou para Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida pela tua boca é toda verdadeira. Às vezes, as pessoas elas estão assim, em uma situação como essa mulher, que coisas vão acontecendo, mas ela precisa de algo forte que aconteça na vida dela para ela poder ver o mover de Deus e saber que Deus existe, que Deus é com ela e que Deus ele usa a boca de alguém para liberar a palavra para ela. A palavra de Deus, ela diz o quê? Toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. Então aqui, Deus, ele supriu a vida de Elias e supriu a vida daquela mulher e daquele menino. Se fosse para deixar morrer, Deus ia deixar morrer de fome. Deus sabia que ia acontecer isso com essa criança, com esse jovem, né? Eu não sei a idade certa dele aqui, mas Deus já enviou até lá o socorro porque Deus sabia o que ia acontecer. Enquanto tinha ali, estava o azeite na botija, estava tudo bom. A farinha, estava fazendo pão, bolo para eles ali, os três estavam ali, vivendo bem. Ele estava hospedado na casa dela, Deus tirou ele da beira de um ribeiro e colocou ele dentro de uma casa, aonde ali ele tinha comida diferenciada, enquanto outros não tinham. Mas aquela mulher ali, quando ela chegou a esse ponto de quase perder o filho dela, aí ela viu que verdadeiramente Elias era um homem de Deus. Porque quando ela replicou ali, tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer. Quando a gente olha isso, dá a entender o quê? Que o Deus era só do Elias, Senhor teu Deus. Mas ela era sensível à voz de Deus. Imagina uma mulher que havia perdido seu esposo, estava sozinha com um filho. O país ali, né, naquela época ali, numa seca total, 3 anos e meio. Aqui falta chuva, às vezes um mês e pouco ali, o pessoal já fica desesperado, principalmente nas épocas de plantação, porque precisa da chuva na medida certa, no tempo certo, para que a planta venha, para que tenha uma boa colheita. Então você imagina a situação daquela mulher. Às vezes, situações vêm para abalar nossa fé, porque nós somos seres humanos, mas nós precisamos crer como Elias. Elias, quando chegou ali, viu a situação daquela mulher, ele podia ter dito, nossa, uma viúva, Senhor. Mas se Deus usou corvo para alimentar ele por 2 anos, o que Deus não iria fazer através da vida de uma viúva? Então, para você ver que Deus, ele prove do impossível.
de coisas improváveis, Deus faz surgir a resposta, a direção, a provisão. Aquilo que você está esperando vai vir de algo de um lugar ou de alguém que você nem imagina. Deus, ele usa pessoas para nos abençoar. Então, para você ver como nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. E nós só temos esta sensibilidade se nós estivermos conectados intimamente com Deus, cheios do Espírito Santo. Senão nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Então que você reflita sobre esta palavra, que o Espírito Santo ministre mais ao teu coração e que a tua fé seja renovada e que você ouça a voz do Senhor, espere o Senhor te dizer o vem ou vai, porque a obediência tem recompensa. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem a tua palavra, Pai. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam cheias da tua graça, da tua unção, do teu poder. Que saibam ouvir a tua voz, ter a sensibilidade ao teu toque e que o Espírito Santo possa falar ao coração, Pai, destas pessoas, assim como o Senhor falava com Elias, que sabia ouvir ao Senhor e imediatamente Elias ia sem questionamento. Quando o Senhor disse, vai-te daqui, lá estava Elias, Pai. Que a gente seja como Elias, que a gente aprenda a nos portar como Elias, Pai, na tua presença, em tempos difíceis, em situações de seca, no deserto, Pai. Que nós possamos saber que o Senhor é Deus em cada situação, o Senhor está cuidando da gente, dando a provisão, dando a direção. E que o Senhor venha ministrar em cada coração, Pai, esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Manda esta palavra para quem o Espírito Santo te mover. Manda para que essa pessoa seja abençoada, aquela pessoa que está passando por uma luta, que está passando por uma dificuldade, para que ela creia que Deus é Deus e que Deus é com ela. Não sei de onde vai vir o socorro, mas Deus vai enviar de algum lugar. De lá vai prover. Deus vai suprir. Creia em nome de Jesus e receba o teu milagre.